que hoje nós estamos debaixo da graça e do favor do Senhor Jesus. Nós vamos ler o capítulo 53, versículo 1, mas antes, no capítulo 52, aqui nos versículos 13, do 12 até o 15, ele está fazendo uma referência ao Senhor Jesus, e quando chega no capítulo 53, versículo 1, ele faz aqui duas perguntas. Eram profecias, né, anunciando o Senhor Jesus, e a pergunta continua hoje para mim e para você. Ele faz duas perguntas, e a primeira ele diz assim: quem creu em nossa pregação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Amados, você há de convir comigo que eu e você nascemos e crescemos e nós ouvíamos muitas pregações. Ouvíamos e ouvimos no presente. O tempo foi passando, a tecnologia aumentando, né? Quando eu era criança, os pregadores não tinham acesso aos canais de televisão. Muito pouco. Alguns famosos lá dos Estados Unidos, que Deus, alguns nem vivem mais, né? Já foram para a glória. Mas no Brasil foram poucos. Há 30 anos, há 40 anos atrás, não existia praticamente. Mas hoje, graças a Deus, muitos homens de Deus têm tido a oportunidade de pregarem na televisão, em canais seculares. E na internet, né? Tem um banquete espiritual. Então ninguém vai poder falar diante de Deus que não teve oportunidade de ouvir a pregação. A pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Nós estamos vivendo dias difíceis. Mas ai de mim, ai de você, irmãos, se a igreja não estivesse aqui na terra, né? Nós somos igreja. Mas a igreja se encontra na terra, e acima de tudo o Espírito Santo está com a igreja na terra. E a situação está desse jeito. Porque a Bíblia diz que vai chegar uma época que as pessoas sentirão sede e fome, ou fome e sede. Não fome do alimento sólido, nem sede de água, mas de ouvirem a palavra de Deus. Andarão de mar a mar, ou seja, irão cruzar os oceanos à procura de ouvir a palavra de Deus, não vão encontrar mais. Nesse tempo, a igreja não estará mais na terra, obviamente, né? Mas existem muitos lugares que as pessoas estão famintas. Graças a Deus, nós no nosso país, nós temos um grande banquete da palavra de Deus. Por isso que você tem que aproveitar a oportunidade. Não ficar protelando, deixando para amanhã. Está aí, olha, as evidências. Mas a primeira pergunta que o profeta faz, e nós vamos ver referências lá no Novo Testamento também. Jesus falou sobre isso, repetindo, para que se cumprisse isso aqui. E o apóstolo Paulo também fala lá em Romanos, no capítulo 10. Quem creu na nossa pregação? Algumas traduções da Bíblia falam quem deu crédito à nossa pregação. Por que a nossa pregação, bispo? Porque o Evangelho, ele é precioso, irmão. Eu prego, você ouve, depois você prega para outra pessoa e assim vai. Então não existe só uma pessoa pregando, são inúmeras pessoas. Então não é a minha pregação, é a nossa pregação que a Bíblia diz. Então, mas uma coisa é ouvir, outra coisa é crer, ou dar crédito. Porque crer quer dizer isso, dar crédito.
há uma diferença muito grande de escutar e de ouvir. Tem muitas pessoas que escutam, mas entra por aqui e sai por aqui, né? Escutou, mas não deu ouvido, não creu. Aí ele faz essa pergunta: olha, quem creu na nossa pregação? Quando se dá ouvido ou quando se crê, queridos, você passa a viver aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo anunciado. E a sua conduta, a sua vida, as suas atitudes, elas passam a serem diferentes. A sua vida começa a ser guiada ou direcionada pelo que diz as Escrituras. A Bíblia é a luz. Pastora, quantas pessoas têm ouvido a pregação, né? Deus falando com elas para que liberem o perdão, mas não dão ouvidos. Os anos passam, os dias passam e o coração continua cheio de mágoa, de ressentimentos. Agora mesmo nesse período de quarentenas, olha, tem tantas famílias sendo atingidas. As reportagens aí seculares, que eu praticamente não vejo quase nada disso, mas um pouco que a gente vê assusta, né? Então tinha uma reportagem aí falando esses dias que cresceram o número em alguns países de pedido de divórcio. O confinamento resultou naqueles casais que viviam trabalhando e pouco se encontravam, né? Agora estão de dia e de noite ali os dois juntos. E o que mais assusta, queridos, que muitos têm escutado a pregação, mas quem creu? A Bíblia está perguntando aqui, quem creu? Quem deu ouvido? Quem é que está dando ouvido? Quem creu na nossa pregação? Aí a outra pergunta é, a quem foi revelado o braço do Senhor? Crê na pregação? Não é simplesmente você folhear a Bíblia. Tem pessoas que gostam, né, de ler, que é muito importante, você tem que ler mesmo. Mas você tem que ouvir a pregação e praticar. O crer no grego quer dizer isso, é viver aquilo ali. Jesus faz referência lá em Mateus 7, aliás em Lucas 7, a partir do versículo 46, que aqueles que ouvem e não praticam, eles são igualzinho a pessoas que constroem uma casa sobre a areia, e quando vem a força da água, as tempestades, os ventos, bate e derruba, a casa é grande, é ruína. Então, queridos, pensa aí com você, reflete aí com você. Quem creu na nossa pregação? Será que você tem crido realmente na pregação? Ou você, tomara que você não seja um daqueles ou daquelas que questionam, né, os textos sagrados. E ficam, às vezes, querendo associar erros de homens ou falhas humanas ao que Deus diz. Quem creu na nossa pregação? Todos vocês que estão acompanhando aí, olha, independente do seu credo religioso, a pregação é para você. É porque Deus não tem um grupo de filhinhos amados, não. Ele ama todos, indistintamente. A diferença que alguns se sobressaem é o nível de entrega, né? Quanto mais eu me dou para Deus, obviamente, Ele vai aparecer na minha vida, é um princípio. Mas você é amado por Deus. Seja você agora, pode ter vivido nos últimos dias, ter pecado, matado, prostituído, roubado, usado drogas, eu não sei. Você é amado por Deus, Ele está te dando oportunidade. E a pergunta continua valendo hoje, olha. Quem creu na nossa pregação? Ou quem tem dado crédito? Porque uma coisa é escutar, né, pastor? Outra coisa é crer, é ouvir. E a pergunta é, você está crendo? Você está dando crédito àquilo que Deus tem te falado? Responde aí, para você mesmo. Se você está dando crédito a tudo aquilo que você tem ouvido, as palavras que Deus tem te ministrado ao teu coração, porque quando a palavra vem para você, o seu coração arde. Então, naquele momento é o momento de crer, de acreditar e colocar em prática. Porque
porque aí você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Se você crê, se você der crédito para Jesus, aí você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai ver a sua vida evoluindo. Mas tem que crer, tem que acreditar. Ah, pastor, mas vem dúvidas. Eu ainda dou muita vazão à carne. Eu não dou crédito a todas as palavras que eu ouço. Eu não sou sensível à voz de Deus. Você pode confessar aí onde você está. Oh, Jesus, eu não sou sensível à tua voz. Eu não dou crédito ao que o Senhor me fala. Mas hoje neste culto, você vai dizer que você vai falar para você mesmo: eu vou dar crédito ao meu Deus, às suas palavras, porque eu quero ver a glória de Deus em minha vida, né, bispo? É muito, queridos, olha, eu fico meditando assim nos textos sagrados e imaginando o amor de Deus, né? Às vezes eu me pego na rua, dirigindo, em qualquer lugar eu começo a imaginar o amor dele, a paciência, a bondade do Senhor para conosco. Nós precisamos lembrar de uma coisa, Brasil, igreja viva. Pode curtir aí, vai curtindo, vai compartilhando, porque é isso mesmo, é a nossa pregação. Nós vamos pregar para todo mundo. Eu prego, você prega, todo mundo tem que pregar mesmo, tem que pregar, anunciar o evangelho. Olha, às vezes eu me pego e às vezes me emociono de lembrar do amor de Deus, da paciência dele conosco. Satanás trabalha para que as pessoas esqueçam que a nossa vida, a minha vida e a tua vida, irmãos, Deus nos deu o fôlego de vida, mas uma hora ele vai pedir de volta. Eu tinha pessoas amadas, pessoas do meu coração que eu amava com tanto carinho, que hoje já não faz parte mais, não está entre nós. Mas isso é uma lei de Deus. Eu não quero assustar você. Eu quero que você reflita no que Deus está falando conosco neste momento. Quem creu na nossa pregação, está sendo pregado o evangelho. O evangelho de Jesus é a nossa riqueza, é remédio para tudo. E Deus quer que você venha crer nele através da pregação do evangelho mesmo. É o princípio dele. Foi assim que ele estabeleceu. Então quando você crê na pregação e vive, agora você está vendo, olha, o mundo inteiro está vendo e verá a diferença na vida daqueles que acreditam, na vida daqueles que estão vivendo a fé. Se você é um homem, uma mulher de Deus que crê na pregação, que tem vivido, você vai ver a diferença na sua vida, você já tem visto. Mas eu estou só na primeira pergunta, mas eu vou para a segunda pergunta. Nós vamos ver aqui a segunda pergunta, né? A primeira ele diz: quem creu na nossa pregação? E a segunda pergunta ele diz: a quem foi revelado o braço do Senhor? Você já ouviu a expressão? Todo mundo está acompanhando aí, os adultos, né? Você já ouviu uma expressão que nós usamos às vezes no cotidiano, que tem pessoas que falam assim: olha, sabe o fulano que trabalha para tal empresa ou para tal ciclano, meu Deus, aquele ali é o braço direito dele. Quando usamos essa expressão, fulano é o braço direito, ou então você já falou para alguém: não, essa pessoa aqui é meu braço direito, está falando de ajuda. Fulano me ajuda demais. Fulano, olha, tudo que eu preciso, eu posso contar com ele. Então quando a Bíblia fala do braço de Deus, ele faz duas perguntas aqui, olha. Quem creu na pregação, na nossa pregação? E a segunda pergunta é: a quem foi revelado o braço do Senhor? Será que o braço de Deus já foi revelado na sua vida? Você é prova disso? Eu sou prova disso. Todos os dias o braço de Deus, socorrendo, livrando, fazendo coisas que só Ele pode fazer. Nós estamos diante de situações agora, olha, que existem coisas, nem se iluda, nem se engane, existem coisas que só o braço de Deus. Mais adiante a Bíblia diz que está sempre estendido, lá no capítulo 59. A mão de Deus, o braço de Deus está sempre estendido para nos socorrer. Mas ele faz aqui duas perguntas, porque
O braço de Deus está sempre pronto, não depende dele. Ele, se depender dele, pode contar com a ajuda dele, de dia e de noite, que o amor dele é incondicional, incomparável, né? Deus ama como ninguém, está acima do amor de qualquer ser humano, nem se compara. Isso aqui são promessas extraordinárias. Mas para que seja revelado o braço de Deus para mim, para você, pastora e amigos internautas, irmãos em Cristo, igreja viva, para que seja revelado o braço de Deus, nós precisamos crer na pregação. Não adianta. Eu sei que tem pessoas aqui agora que estão acompanhando conosco, que você está precisando de um milagre. E você tem, eu e você, nós temos o privilégio de ouvirmos a pregação da palavra. Eu não tenho vergonha de confessar isso para o Brasil. Eu falo todos os dias. E eu digo isso para ele. Existem muitas lágrimas que eu derramei que poderiam ter sido evitadas. E você também. Sabia? Muitas lágrimas que poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos dado ouvidos à pregação. Meu Deus do céu, quantas vezes eu não assisti cultos, participei de cultos. Estava ali reunidos na congregação, há muitos anos atrás, às vezes nós não éramos ainda pregadores, mas éramos servos do Senhor. E o ministro, o pregador, o homem de Deus estava ali na frente, ele trazia uma palavra e aquela palavra falava comigo. Eu sentia, como pregamos no domingo, o coração arder. Coração arder, você também já passou por isso. Você já participou de cultos, você sentiu o seu coração arder. Tem pessoas que nos procuram, às vezes, e falam assim: meu Deus, foi toda para mim a pregação, a palavra foi toda para mim. Pois é. Está sendo revelado ali o braço de Deus para você, né? Aí a pergunta permanece: mas quem creu? Quando você se sente tocado, você se sente, a palavra mexe com você, sabe? Faz aquele barulho aí dentro. Você tem que guardar aquilo ali. Terminando aqui a transmissão, esse culto online, eu não vou estar para falar contigo, mas a palavra, ela permanece viva aí dentro do teu coração, essa semente preciosa. Quando você crê na pregação, nesse momento que nós estamos vivendo, olha, nós temos o braço de Deus. Hein? O braço de Deus, Brasil, sobre nós. E você abrir a boca e dizer: olha, o meu Deus é o meu braço direito, é meu tudo. Glória a Deus. Às vezes você fica se enchendo de informações que na maioria das vezes desencontra, né? Eu nunca vi tanto desencontro de informações, né? Às vezes chega uma autoridade, fala uma coisa, o outro já fala outra, e a gente fica, né, meio que atordoado. Pode curtir mesmo, mas vai curtindo, curte à vontade, vai curtindo para abençoar outras vidas, compartilhando. Viva nessa dependência, creia na pregação, esqueça os erros das pessoas, humilhe-se diante de Deus. Se você falhou, mas você está vivo, meu irmão, não tem nada perdido não. Peça perdão a Deus, se humilhe, creia na pregação da palavra, toma posse aí onde você está e diga: é para mim, é para você mesmo. Foi Deus que preparou esse momento, é para você. Seja você evangélico, desviado, seja você católico, seja você de qualquer denominação, é para você. Jesus está te dando chance. Você é amado por Deus. Ah, mas eu já pequei, as pessoas me acusam. Então, mas veja o que a Bíblia diz a seu respeito. Porque se você crê na pregação, o braço de Deus será revelado. Quando o braço de Deus é revelado, você vê o livramento. Cristãos que testemunham dos milagres do Senhor. Praticamente todos os dias eu recebo mensagem, nós recebemos aqui, né, de pessoas dando glória a Deus,
Testemunhos extraordinários, pessoas que foram livres da morte, que os médicos deram um diagnóstico segundo o que eles estudaram, mas aí o Deus da Bíblia intervém e o braço de Deus vai lá e resolve. O braço de Deus faz o que ninguém pode fazer. E hoje, Deus está revelando para você que Ele é o seu braço direito. Se você parou para assistir essa live, para assistir esse culto, Jesus está te falando: eu sou teu braço direito, acredite em mim, creia em mim. Eu sou o braço que vai te livrar. Agora precisa que você confie, acredite. Não dê ouvido a vozes que tiram você do foco de Deus, né? Porque aí está o problema. Você tá acreditando, tá acompanhando a palavra, tá ouvindo a palavra, tá ouvindo Jesus falar contigo. Aí logo após, depois que termina aqui, Jesus falando contigo, te revelando que Ele é teu braço direito, né? Aí daqui a algumas horas vem outras vozes e tira essa palavra preciosa do teu coração e logo após você esquece. Deus não quer isso. Ele quer que você creia, que você confie, porque Ele será, né? É verdade. Direito. Glória a Deus. O pastorinho, continuando aqui, olha. Ele faz essas duas perguntas lá em Isaías. Aí eu queria mostrar para você aqui em Romanos. Você que está com a Bíblia aí em casa, vamos ver. Vamos conferir tudo na palavra, né? Porque hoje é assim, ó, o que ele está falando aqui conosco. Aqui não tem nada meu e nem da pastora. Aqui é dos céus. Tudo dos céus. É os céus falando conosco, Brasil. É os céus que está proclamando para mim e para você. Ele é o nosso braço direito, né? Romanos capítulo 10. Olha o que diz aqui. Uma referência desse assunto que nós estamos falando. Romanos 10, a partir do versículo 16. Olha que coisa extraordinária. Nós somos livres. Dê crédito, acredite, creia na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos parar com essa coisa de ficar defendendo placa de denominação. Creia no Evangelho, irmãos. Creia no amor de Jesus Cristo. Creia na pregação do Evangelho e seja salvo e abençoado. Romanos capítulo 10, versículo 16 diz assim, olha: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Aí Paulo cita exatamente o texto que eu estava lendo lá, Isaías 53. Paulo diz assim, olha: pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Ele repetindo o que foi falado lá. E aí o versículo 17 diz assim: e assim como desse jeito, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, queridos, observa comigo isso aqui. Quando nós cremos na palavra, no Evangelho, dentro de mim e de você é gerado uma fé. É essa fé que faz com que vençamos todas as tribulações, todo tipo de problema. Acima de tudo, quando cremos, nós tomamos posse da salvação, não que a salvação ela é conquistada pela fé. Pela fé, quando nós cremos. Mas para que vençamos todo tipo de situação adversas aqui nessa terra, só através da fé. E como é que vem a fé? Pela pregação. É por isso que você vê, às vezes você encontra pessoas que mesmo fazendo parte de uma religião, você conversa com ele e com ela e a vida está horrível, misericórdia. Você não vê o braço de Deus agindo na vida de algumas pessoas. Mas é verdade. Deus não faz acepção, mas Ele estabeleceu aqui o princípio, amados. Para que o braço de Deus se revele, você tem que crer na pregação, para que você tenha fé para vencer essa situação aí, essa tristeza, essa enfermidade, esse mal que tem tentado destruir seu lar, acabar com seus sonhos. Você tem que crer na pregação da palavra. Paulo falou, mas nem todos obedeceram. Pois é, porque ouvem, mas não dão crédito. E aí querem viver da forma que acham. Quando você se submete à Bíblia, você não está seguindo normas de um pastor, de uma denominação, não. O pastor é um servo, com uma responsabilidade a mais, mas ele também tem que se submeter. Ele também tem que se submeter.
Se ele quebrar princípio, ele vai se arrebentar também do mesmo jeito. Deus não faz, Deus não libera para ninguém, não. Não existe isso. O pastor tem uma responsabilidade mais ainda. Então, amados, Paulo repete isso aqui, olha, quem creu? O que Isaías falou, ele disse, assim, ou seja, dessa forma, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando se dá, olha quantos benefícios, pastor e amigos internautas, irmãos em Cristo, família da bênção. Olha quantos benefícios na vida daqueles que creem na pregação. Por isso, queridos, não fica procurando a aprovação das pessoas, não. Seja aquele cristão firme mesmo. A Bíblia falou assim, então vai ser desse jeito. Eu sou meio chato, viu? Você que não me conhece pessoalmente, eu sou meio chato. Nesse ponto eu sou chatíssimo. Não fica pensando que eu vou preocupado com o que as pessoas acham. Na minha preocupação é no que Deus diz. Porque o que Ele diz é quem traz salvação e bênçãos para nós. Você sabe que muitas vezes você fica tentando agradar parentes, amigos. Você fica querendo ser bonzinho com as pessoas. E aquela mesma pessoa que você tenta agradar depois te decepciona, te machuca. E eu amo todo mundo, não estou nem aí para o que falam. Não é fácil para nós escutarmos coisas críticas, né? Acusações, calúnias, né? Mas faz parte, Jesus falou, né? Faz parte de crer na pregação, né, pastor? É verdade. Deus nos prova a todo momento, permite que pessoas nos decepcionem, nos permite a gente ficar bem triste, né? Mas tudo isso faz parte, porque Ele trabalha em nós, no nosso íntimo. Então, Ele permite para que você foque mesmo somente nele. Às vezes Deus até não permite mesmo que tenha muitas pessoas assim perto de você me aplaudindo, para que você não fique muito se achando e termina esquecendo de Deus. Às vezes Deus permite isso mesmo, porque Ele quer trabalhar na tua vida, trabalhar em você, trabalhar no teu coração. Ele quer que você confie nele, né? 100%. Sem questionar, né? Sem questionamento. Aliás, pastoras, irmãos, amigos, família em Cristo, igreja viva. A Bíblia, hoje não vai dar tempo, né? Já são 8 horas, 20 horas aqui no Acre e nos demais estados. Na maioria dos estados já são 22 horas e 2 minutos. Hoje não vai dar tempo, será outro assunto, mas eu quero mostrar para você depois, porque é assim, olha, a pregação da palavra, nem sempre Deus fala aquilo que a gente quer ouvir. Não, tem dia que eu abro a Bíblia, tem dia que você se depara com a pregação da palavra e Deus não fala aquilo que você quer ouvir, Ele fala o que você precisa ouvir. Nem sempre Ele fala comigo o que eu quero ouvir, mas Ele sempre fala o que eu preciso ouvir, o que você precisa ouvir. Então você tem que crer na pregação, mesmo que a pregação vá de encontro a alguma atitude sua, algum pensamento, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, está vivendo uma vida, ela tem um pecado ali, um pecado de estimação. Não existe isso, né? Mas vamos usar essa expressão aí. Tem gente que tem aquele pecadinho que está há anos, já há meses, né? Insistindo naquilo ali, passei bem já 1 mês, 2 meses, 3 meses, e Deus falando com você, né? E você não tem dado crédito. Ou você acha que papai não está vendo? Hein? É claro que Ele está vendo. E Ele quer revelar o braço dele na sua vida. Mas o princípio é crer na pregação. É obedecer o Evangelho, como Paulo está falando aqui. Quem se submete ao Evangelho não está submetendo a homens não, queridos. Nós estamos nos submetendo a Deus. De vez em quando a gente encontra alguns, né? Duro. Eu fui um crente meio cascudo no início da minha convenção, viu? Perriei tantos meus pastores, misericórdia. É que eu questionava algumas coisas. É verdade mesmo, não é verdade? No início da minha convenção era meio cabeça dura, meio cascudo. Aí não quis crer na pregação de início, né? Deus foi, olha, o amor dele tão grande, né, por mim, foi me mostrando. Um dia eu estava dentro da igreja, assim, no templo, lá onde eu fui, era novo convertido, e eu olhei para o céu e falei, Senhor, mas por que eu estou me esforçando? Eu saí do carnaval, saí do forró, saí da bebedeira, e por que as coisas não dão certo? Deus falou muito forte no meu coração, porque você não está dando ouvido à pregação.
Algumas coisas você concorda, mas tem outras que você fala, eu não concordo muito. Você já viu crente assim? Tem uns crentes assim, não tem? Crente, tem católicos, tem de todas as denominações, né? Tem gente que fala, eu não concordo com isso, mas o que você concorda ou que você discorda não faz diferença não, irmão. Você pensa, não faz diferença. Não é importante, o importante é o que Deus diz. Então eu e você não temos que achar nada, nós temos que crer na pregação. É assim que Deus quer, é assim que eu vou viver. Porque Ele só quer o melhor para nós. E então, amados, quando cremos, tudo muda. E eu perguntei para Deus, Senhor, mas por que a coisa não está indo? A coisa está travando, né? E Deus falou comigo no meu coração. E me veio os pontos onde eu discordava, né? E várias vezes eu abria a boca para discordar. E às vezes nem discordava falando, mas lá no coração havia uma resistência. E aí eu não estava vendo o braço de Deus sendo revelado. Sabe por quê, queridos? Por que a gente se comporta às vezes assim? Porque nós viemos de uma sociedade que tem muita dificuldade em obedecer. Você já observou isso? São estabelecidas leis. Toda hora eu ando aqui na nossa cidade ou em outras cidades do Brasil, a gente vê pessoas avançando sinais. Então para muitas pessoas já é normal a desobediência, né? Não estão nem aí não. Estão nem aí. O pai fala, não obedece, a mãe fala, não obedece, o superior fala, não resiste, não quer obedecer. E aonde existe desobediência, existem problemas. Quem crê no Evangelho obedece, como Paulo está falando aqui, olha. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz o quê? O que eu acabei de ler. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quando se crê na pregação, o braço de Deus é revelado. Aí você vai encher os pulmões de ar, né? E falar bem forte, o meu braço direito, que destrói coronavírus, que destrói H1N1, que destrói qualquer demônio, qualquer situação adversa, que até o vento ouve a voz dele. Hein? Até o vento. Nós não conseguimos ver o vento. Você consegue ver? A gente sente, né? Batendo no couro, saindo no cabelo, fica tudo pra cima, né? Você vê as folhas das árvores assim balançando. Você não consegue ver o vento. Pois é, mas a Bíblia diz que o vento obedeceu à voz de Deus. E obedece, a natureza obedece. Os discípulos estavam desesperados, com medo de morrer diante de uma tempestade, vento contrário soprando. Eles foram lá, acordaram Jesus. Senhor, você não se importa não que a gente morra, que pereçamos. Jesus foi lá e falou para o vento, quieto. E o vento, o mar que estava bravo, né? Revolto, se tornou um açude. Mas quando cremos na pregação, o braço de Deus é revelado. Aí você tem quem se apoiar, você tem quem confiar. O meu braço direito me livra de todo mal, me salva, me socorre. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, Brasil? Esse é o nosso Deus poderoso. Esse é o nosso Deus que criou os céus, criou a terra. Aliás, tem um hino que fala sobre isso, né? Não há Deus maior que o nosso Deus. Será que tem ele aí, filho? Deus de maravilha.